Muito bem, sexta-feira, fechando aqui mais um ciclo dos nossos estudos, nós vamos estudar o livro Fonte Viva, o texto número 127, A Humanidade Real. Nós conversamos durante essa semana, e também da semana passada, a respeito de algumas situações que nós temos observado no nosso planeta, no que diz respeito aos relacionamentos entre as pessoas. Falamos sobre os refugiados, falamos sobre a violência, e nós temos visto a humanidade como um todo sendo colocada em destaque de um modo bastante perturbador. Porque a ideia de humanidade, formada obviamente por seres humanos, ela tem visões diferenciadas, analisadas sobre as mais variadas perspectivas. Então nós temos o ser humano avaliado biologicamente, temos o ser humano avaliado socialmente, psicologicamente, espiritualmente também. Então quando se fala num ser humano, de que forma que nós devemos nos entender? Quando nós falamos sobre a coletividade, formada por cada indivíduo, por cada ser humano, de que forma que nós devemos entender a humanidade? Então hoje o nosso comportamento ele tem sido colocado em xeque, diante de questões bastante graves, e que, para muitos, a esperança de que o nosso mundo possa se tornar melhor, ela tem diminuído cada vez mais. Dá a impressão de que o caso se encontra já perdido, que a humanidade já não tem mais solução. E esse é um ponto importante para nós, porque a doutrina nos permite avaliar o momento que nós estamos vivendo, não apenas ele por si só, mas analisamos uma série de fatos que vêm se desenvolvendo e se desdobrando desde há muito tempo, que nos trouxeram, ou fatos que nos trouxeram até agora, e que daqui também vai apontar para nós uma direção, para onde nós desejamos ir. Podemos fazer uma análise um tanto vaga, usando essas ideias filosóficas, qual será o destino da humanidade, para onde a humanidade está se conduzindo, de que forma que a humanidade se formou. Mas antes de pensarmos na humanidade, e muitos pensadores tratam dessa questão, Immanuel Kant, por exemplo, ele tem uma expressão muito interessante, que ele diz assim: para você analisar a humanidade, você precisa analisar primeiro a tua conduta e aquele que está próximo de você. E aí você vai ter um panorama do que vem a ser a humanidade. Durante os estudos que nós desenvolvemos através da doutrina espírita, nós falamos muito em mundo de provas e expiações, nós falamos muito de mundos de regeneração, falamos sobre a própria humanidade também, através da perspectiva espírita, como se nós falássemos de um mundo à parte, um mundo do qual nós não fazemos parte. Aquele mundo é o mundo de provas e expiações, aquele mundo será um de regeneração, e aquela humanidade comete todos os seus erros e todos os seus equívocos. Então, usando esse pensamento de Kant, mostrando exatamente que nós fazemos parte fundamental, integrante desse processo de elaboração dessa comunidade, nós temos que observar que cada um de nós individualmente manifestamos valores, sonhos, desejos, intenções, ações para transformar o mundo naquilo que ele é hoje. Então de nada adianta quando nós olhamos no nosso país, por exemplo, ou mesmo em países que vocês se encontram, fora daqui do nosso continente, do nosso meio, nós vemos, por exemplo, condições políticas, vemos situações econômicas, vemos situações sociais, e é muito natural nós atribuirmos aos outros a culpa e a responsabilidade por ter provocado
aquele quadro que nos afeta. Então nós normalmente nos colocamos na condição de vítima das circunstâncias e não pensamos em qual foi a nossa contribuição para gerarmos aquele problema, para gerarmos a situação que hoje nós criticamos. Dentro de um pensamento democrático, em que todos nós temos o direito de emitir a nossa opinião a respeito de legisladores, a respeito de governantes, todos nós então participamos de um modo ou de outro, com seriedade ou com irresponsabilidade, para formar aquela situação. Tivemos a oportunidade de tomarmos decisões. Muitas vezes tomamos decisões desinteressadas, despreocupadas, irresponsáveis, e aí então outros assumiram um papel que era nosso. E aí então eles tomaram decisões que nos afetam diretamente. E aí então, como aconteceu na época de Jesus, lavamos as nossas mãos dizendo, nós não temos nada com isso, foram eles que fizeram. E na verdade todos nós, fazendo parte desse organismo que é a humanidade, e a gente lembra que Joana de Ângeles, Leon Denis, trouxeram para nós um esclarecimento importante, falando que todos nós fazemos parte de um organismo e nós todos somos células desse organismo. Uma célula doente torna o organismo doente. Várias células doentes piora ainda mais a saúde daquele organismo. Então, fazendo parte dessa sociedade, contribuindo com os nossos valores, com as nossas ações e com tudo aquilo que nós conversamos há pouco, nós não podemos dizer que a nossa presença no meio da humanidade ela é indiferente. Então nós temos que começar a analisar cuidadosamente qual é exatamente a contribuição que nós estamos dando pela ação, ou dando pela nossa omissão, para transformar o mundo naquilo que ele é hoje. A doutrina ela nos chama atenção quando trata da questão de todos nós sermos espíritos imortais, todos nós estarmos encarnados, todos nós, como Kardec colocou naquela passagem que eu adoro, lá no livro Obras Póstumas, quando ele fala sobre as nossas expiações individuais, as nossas expiações familiares e as nossas expiações coletivas dentro de um ambiente social, ele atribui a cada um de nós responsabilidades nas mais variadas esferas. Então, seja pela atitude ou pela falta de atitude, nós influenciamos aquele quadro que nós vivemos hoje. Então, quando nós vemos na televisão falando de um problema mais global, como é aquele caso que nós conversamos sobre os refugiados, nós de longe nos perguntamos, mas o que nós temos com isso? Em que aquelas pessoas passam por pobreza, aquelas pessoas passam por dificuldade. Certamente, individualmente, nós muito pouco podemos fazer. Mas coletivamente, nós somos de alguma forma responsáveis por permitirmos que alguma coisa acontecesse, ou muitas vezes contribuindo diretamente para que aquilo se tornasse aquele problema. Então vemos, por exemplo, terroristas tomando conta de uma sociedade fraca, que não consegue reagir diante de tanta violência, e aí então o mundo ficou parado. As nações, com todas as suas potências, com todos os seus interesses, ficaram omissas àquela situação. E de repente o problema estourou. E as pessoas desesperadas buscam oportunidades para continuar vivendo, buscam oportunidades de sobrevivência. E aí dizemos, mas nós não temos nada com isso. Então, fazendo uma análise global a respeito da interferência que o indivíduo exerce sobre o outro, que uma coletividade exerce sobre a outra, que uma nação exerce sobre a outra, não existe nada no nosso planeta hoje que aconteça isoladamente sem que isso traga algum tipo de repercussão no mundo à volta das pessoas. O Braz em cima perguntou a respeito do capitalismo, e também Leon Denis já falou sobre socialismo. Então começamos a ver formas de governo, sistemas administrativos que o próprio homem criou. Porque dá a impressão de que se nós pegássemos 10 mundos diferentes,
os 10 mundos viveriam esse processo daquelas revoluções. Primeiro uma revolução comercial nas grandes navegações, depois uma revolução industrial, depois uma revolução tecnológica, aí revoluções sociais. Dá a impressão de que todo mundo passou por isso. E na verdade nós, enquanto humanidade, nós somos experimentando novas formas de viver para tentarmos ser felizes. Só que a felicidade dentro de uma visão humana, de uma visão terrena. Então se nós não alimentávamos aquela fé sólida a respeito da vida espiritual, nós começamos então a criar formas para fazer com que a nossa vida material fosse confortável. E aí, então escolhemos que a acumulação de riquezas para nós era o suficiente. E aí então começamos a trazer aqueles desdobramentos sobre guerras, escravidão, posses, diferenças de classes sociais. Nós estamos fazendo uma viagem sociológica, uma viagem antropológica, para entender que fomos nós que criamos cada um dos sistemas que estão aí agora, sobre os quais nós somos influenciados, dirigidos, para tentar encontrar uma forma de viver, uma forma feliz de viver. Alguns desses sistemas fracassaram e trouxeram para nós um preço muito caro. Outros se sustentam, trazendo ainda preços muito caros. Então os espíritos dizem para nós que seremos nós, através da inteligência, encontrando soluções para os problemas que nós estamos vivendo, e através dos sentimentos mais elevados, mais verdadeiros, que nós vamos criando também uma forma de fazer com que a nossa inteligência seja distribuída em favor de todos, e não apenas em favor dos nossos próprios interesses. Então os nomes que nós temos hoje, capitalismo, socialismo, são formas, são tentativas que nós desenvolvemos, que nós inventamos, para tentarmos ser felizes. E a pergunta é, nós estamos sendo felizes? Isso está trazendo para nós a felicidade? E aí nós entramos naquele conceito que nós já tratamos em outra oportunidade, a respeito do que é de fato felicidade. Não o conforto, porque temos nações, por exemplo, temos famílias, temos indivíduos que vivem um conforto material com muita tranquilidade como fruto do trabalho. Mas é um trabalho individualista, não é um trabalho que proporciona ou que tem o objetivo de distribuir aquela riqueza conquistada. Então cada um, pela lei do mais forte, pela lei do mais capaz, acaba se tornando, acaba tendo uma melhor estrutura material do que outras pessoas, mas isso para ele, muitas vezes, é o resultado, é uma conquista que ele pode chamar de felicidade. Mas certamente, conhecendo aquilo que existe no mundo espiritual, nós estamos longe de entender exatamente o que significa esse sentimento. A Manuela colocou em cima o grande drama dos migrantes a invadir literalmente a velha Europa. Com tanta crise em Portugal, existem pessoas particulares que vão buscar famílias com seus carros particulares e dão casa e sustento a uma família de cada vez. E questionam-me a quantidade de recursos que esses particulares vão despender. Não seria legítimo juntar a um todo e ver prioridades? O que a gente estudou sobre isso, Manuela, durante a semana passada, que eu cheguei a tocar nesse assunto, mostra exatamente isso, né, que inicialmente a visão que cada nação tem é, sem dúvida nenhuma, com a sua estrutura social, o seu modo de viver. Então países, por exemplo, que têm uma grande estrutura material, como a Alemanha, como França, como a Inglaterra, como o próprio Portugal. Porque muitas vezes vai dizer assim, mas Portugal é um país que não é tão forte assim. Não é tão forte comparado a quem? Comparado à Síria, por exemplo? Comparado ao Egito? Então todos os países começaram a se preocupar com o seu modo de viver. Aqui no Brasil, inclusive, embora o nosso governo tenha se manifestado a favor do acolhimento desses refugiados, nós tivemos e temos um segmento da sociedade que começa a questionar, será que nós temos condições de receber alguém de fora se nós não temos nem para nós? Então as instituições começam, as nações, as instituições, as comunidades, começam a se questionar se é possível fazer alguma coisa para aquelas pessoas, se o pouco que tem não é o suficiente para todo mundo. As pessoas individualmente estão tentando fazer alguma coisa.
pega um pouco do seu recurso, pega um pouco do seu espaço e divide temporariamente com aqueles que estão naquela condição de desespero. Quantas e quantas pessoas já desencarnaram em virtude das perseguições, em virtude das viagens que fizeram, dos naufrágios, né, que foram registrados pela mídia. Mas então a gente coloca diante de uma situação crítica como essa, como já aconteceu em guerras. Nós tivemos agora, há pouco tempo, a celebração dos 70 anos do final da Segunda Guerra Mundial. E ali a humanidade foi colocada em xeque de novo. Aquilo é a demonstração de humanidade que nós temos dentro de nós. E aí retomamos de novo o raciocínio de Immanuel Kant, quando ele fala, se você quer julgar a humanidade, julga as suas próprias ações individualmente. Então, diante de uma guerra, não são nações contra nações, são pessoas contra pessoas. E se existe a selvageria durante uma guerra, se existe a indiferença diante de um caos social como esse que a gente está vendo, na verdade não são os países que são selvagens, porque países não existem se não existirem habitantes daquele país. Não adianta a gente dizer que a Alemanha, que o Brasil, que Portugal, que a Itália, que o Japão, esses países fizeram alguma coisa. São as pessoas que moram ali que tomaram as decisões. Então a gente tem que sair um pouco dessa visão global de humanidade que para nós é muito confortável, porque dá a impressão de que nós não temos nada com isso, e nos integrarmos individualmente e dizer assim, eu faço parte daquele grupo que tomou essa decisão. Ou então vamos dizer, eu não concordei com aquilo que a maioria fez. Mas aí nós nos colocamos numa situação dualista. Ou eu concordo ou eu não concordo. E aqueles que não fizeram nada? Que não concordaram e não discordaram? E a gente entra naquela passagem do Evangelho, quando Jesus fala, né, que se nós não formos como o sal da terra, ele é um insosso, ele não serve para nada. A esmagadora maioria de nós simplesmente não se envolve com os problemas porque dizemos que não tem nada a ver com isso. Então são questões importantes que nós temos que avaliar a respeito das calamidades sociais, a respeito das guerras, a respeito da miséria, a respeito da destruição, a respeito do consumo. Não são instituições que fazem isso, são pessoas. Quando nós pegamos um representante político, um governante, ele não é apenas uma instituição, ele é o resultado de uma sociedade que escolheu aquelas ideias como sendo sua representante. Então não adianta nós ficarmos, porque hoje nós somos assim. As nossas ações, elas são sempre de protesto. Elas não são nunca de colaboração. Porque assim, ou eu concordo com o seu ponto de vista, ou eu não concordo. Se eu não concordo, eu prefiro que você seja destruído. Mais ou menos como acontece naquele pensamento que eu trouxe para vocês numa outra oportunidade, a respeito das religiões. Porque as religiões hoje, que também não são instituições vazias, não são seres animados, na verdade religiões é um conjunto de ideias, de pessoas, de indivíduos, de humanos, que estão ali juntos, somando seus esforços, somando seus sentimentos. Então hoje nós temos as religiões que se veem como adversárias. Elas não se veem como parceiras. Elas procuram, na verdade, destacar cada vez mais as diferenças que elas possuem e entram em guerra por isso. Elas não procuram as suas semelhanças para se fortalecerem cada vez mais com o objetivo de atingir um bem comum. Então nós temos isso em religiões, nós temos isso nas questões de raça, nas questões de castas, nas questões nacionais. Sempre grupos que estão ali se vendo como adversários, degladiando-se entre si, para tentar tirar aquilo que diz respeito ao seu próprio interesse. Então nós nos perguntamos, a humanidade real, que é o título do nosso estudo, de que modo que nós devemos entender essa humanidade real? Deixa eu ver aqui, bem-vindo, Negrão. A Manuela colocou também, não é isso mesmo, né? Mas os árabes não se vão deixar enculturar nas sociedades que os estão a receber, né? Tem uma cultura diferente. Os árabes já estão cá há muitos anos, eles têm comunidades separadas, não se integram, né? Tem talho particular, onde só os árabes vão, não é racismo, é uma realidade. Que os valores humanos e sobre a vida humana eles têm, né? O exemplo onde Setembro, pilotos. Mas sabe o que acontece, Emanuela? Você está colocando
a questão, por exemplo, dos árabes, mas ela não é uma questão atual. Ela é uma questão que faz parte de um histórico de humanidade, porque ali estão encarnados espíritos que de alguma forma adotaram aquela forma de viver por circunstâncias do passado. Ou eram perseguidos ou perseguiam. Se nós falarmos, por exemplo, de árabes, podemos falar sobre as cruzadas, em que cristãos e árabes se matavam aos milhares em nome da fé. Podemos falar de nazistas e judeus. Por que eles se tornaram esses grupos? Então, mais uma vez, a gente não está falando os árabes como instituição. Nós estamos falando de um homem, de uma mulher, de uma criança, de um idoso, de um casal, de uma jovem, que são pessoas que tiveram as suas mentes construídas com uma determinada ideia em virtude daquilo que a humanidade ofereceu. Aqui no nosso mundo ocidental não é diferente. As pessoas que habitam um determinado país, elas foram formadas de acordo com a experiência que elas viveram. E qual experiência é essa? Foi uma experiência positiva? Foi uma experiência negativa? Elas se tornaram mais amorosas, se tornaram mais amargas? Tiveram que se tornar mais endurecidas? De quem é a culpa? E esse é um grande problema que a gente encontra agora. Temos aqueles que certamente tomaram decisões equivocadas, baseados numa crença que aprenderam a desenvolver, que aprenderam a alimentar, mas que certamente terão que rever isso no futuro. Mas vai ser um processo, porque nós perguntamos assim, aqui no Brasil, para quem é de fora, muitas vezes não percebe essa situação, numa relação, por exemplo, entre árabes e judeus, aqui no Brasil nós temos bairros dentro das nossas cidades, em que essas duas culturas convivem harmoniosamente. São amigos, se compreendem, se aceitam. Por que isso tudo? Porque eles não viveram isso dentro dessa realidade agressiva fora do país. As crianças aqui aprenderam a se aceitar, aprenderam a se gostar, aprenderam a se compreender porque não tinham necessidade de viver essa situação dolorosa como acontece nos países de origem. Tem um ditado popular que diz assim que as pessoas não nascem odiando, elas aprendem a odiar. Então a pergunta é, eu te odeio porque você me odeia? Ou você me odeia porque eu te odeio? E onde tudo começou? E aí, então nós não vamos encontrar. Mas certamente nós temos que buscar onde tudo isso vai terminar. Porque todo esse desenvolvimento de ideias mais espiritualizadas, que a doutrina espírita vem trazendo, que as próprias religiões também estão aprendendo, as religiões se transformaram, elas se amadureceram, elas se transformaram, elas começaram a se tornar mais construtivas, ainda com muita fragilidade, com muitas falhas, mas elas estão se transformando. As religiões do século XXI são muito diferentes das religiões do século XIX, das religiões do século XX. Então, na verdade, os indivíduos que reencarnam nessas escolas, eles estão aprendendo a viver aquela crença, aquela fé, de um modo diferente daqueles do passado. Ainda existem os radicalismos? Sim, existem. E o que é o radicalismo? O que é, por exemplo, um terrorismo? É a manifestação agressiva do mais fraco contra o mais forte. Porque se nós pegamos duas ideias fortes, elas entram em guerra declarada. Se você tem um forte contra um fraco, o fraco vai tentar de alguma forma agredir aquele que é o maior através de atitudes dessa forma. Então nós temos que começar a fazer um trabalho de depuração. É pegarmos aquela água suja, daquele grande pote de barro que nós formamos, e gradualmente fazer a substituição, para que toda aquela sujeira vá sendo drenada e a água se torne limpa. O tempo que isso vai demorar, certamente nós não sabemos, mas só vai começar quando nós começarmos a nos perceber como indivíduos que trazem falhas e que, somando todas essas falhas, fazem com que as instituições também se tornem falhas. É isso que nós temos que entender, que não podemos voltar no passado para modificar a ideia daquelas pessoas, mas hoje nós podemos fazer isso. Nós vivemos uma outra situação também extremamente grave.
aqui no nosso país, mas também em outras nações, a respeito da intolerância. A intolerância de gêneros, a intolerância de crenças, a intolerância de raças. As pessoas não estão tolerando aquilo que é diferente. E aí então nós nos perguntamos, mas o que vai ser da humanidade com tanta diversidade de cultura, de conhecimento, de valores, se as pessoas não aprenderem, aí a gente vai usar uma expressão agora que lamentavelmente ela se encontra banalizada, se as pessoas não aprenderem a se amar. Mas que isso começa eu com o meu próximo. Eu não posso fazer o meu país, falando da maioria das pessoas, aceitar aqueles que são diferentes. Mas eu posso aceitar aquele que é diferente. Eu posso tentar compreender, através da minha educação, através da educação daqueles que estão próximos, através da educação daqueles que são influenciados pelas minhas ideias, ou que compartilham também as minhas ideias, para fazer com que todos nós façamos essas mudanças individuais. Esse é um momento de grande transformação no nosso mundo. A quantidade de espíritos que estão reencarnando nessa nova fase, para trazer para nós essas novas ideias, essa nova conduta, ela é imensa. Mas nós, pelo fato de não nos vermos com força suficiente para promovermos essa mudança, nós então simplesmente largamos a mão. Largamos e dizemos assim, infelizmente nada mais pode ser feito pela humanidade. Mas espera aí, eu faço parte da humanidade. Eu estou dizendo que eu não tenho mais jeito? Aí então eu volto e faço uma revisão dos meus valores. Sim, eu quero crescer, eu quero me modificar. E aí outras pessoas também começam a manifestar o mesmo desejo. E quando nós menos esperamos, nós encontramos então a soma da força dessas boas intenções, promovendo essas mudanças. É uma questão de educação intelectual, é uma questão de educação emocional e também de educação espiritual. Quando nós nos educamos, nós começamos a nos transformar. E essa nossa transformação, somada com a transformação do outro e do outro e do outro e do outro, faz com que haja uma grande transformação. Hoje pela manhã, nos nossos telejornais, foi exibida uma reportagem a respeito da presença do Papa Francisco nos Estados Unidos, esteve lá no Congresso americano, e já hoje mesmo ele foi levado até a ONU, onde ele também vai fazer um pronunciamento. Dá a impressão de que um homem desse, que nada mais é do que um estadista, afinal de contas ele é um chefe de Estado, antes de ser o chefe de uma religião, ele é como se fosse um presidente de um país, o presidente do Vaticano, mas também é um representante da comunidade católica. No seu discurso, ele falava sobre fome, ele falava sobre preconceito, ele falava sobre guerra, ele falava sobre meio ambiente. Essas ideias são ideias que todos nós podemos desenvolver. Felizmente nós temos alguém com aquela expressão que consegue também sensibilizar outras pessoas a respeito de questões que são importantes. Situações simples de alguém que diz assim, olha, se você encontrar com uma pessoa passando fome na rua, ajude. Detalhes simples, questões simples. Não, mas é injusto, Fletcher, você fazer uma colocação como essa, porque ele representa uma instituição. Então ele estava assim bem vestido, como nós também estamos bem vestidos, como também nós estamos bem alimentados. Mas as decisões que ele toma como chefe de Estado são decisões importantes para ajudar realmente aqueles que precisam. Certa vez, baseado nessa ideia que você pôs agora, eu me recordo de até comentei com vocês aqui em outra situação, que a Legião da Boa Vontade, que vocês conhecem aqui do Brasil, é uma das tantas religiões que nós temos por aqui. E é então uma pessoa que foi até a instituição para buscar ajuda espiritual, analisar um pouquinho da incoerência das coisas. Porque a Legião da Boa Vontade ela é ecumênica e ela trabalha também com mediunidade. E aí então a pessoa foi buscar. E aí então ela teve que esperar, não foi atendida do jeito que queria, e aí então ela presenciou
a saída daquele que era o presidente, José de Paiva Neto, o presidente daquela instituição. E ele saiu no seu carro, que tinha um motorista. E então, depois conversando com ela sobre isso já faz muito tempo, mais de 20 anos, ela dizia assim, é engraçado, né, que as pessoas falam sobre Deus e saem de carro com o motorista. Aí eu fiquei pensando assim, mas o que ela esperava que ele fizesse? Ele é um homem de negócios, que ele lida com empresas, queria que ele pegasse um ônibus? E como se não bastasse ela ter ido até lá buscar a assistência, ela voltou falando mal. Então é uma tendência que nós temos de criticar muito e fazer pouco. Porque nós achamos que a humanidade não presta, porque o país não presta, mas eu faço parte daquele país e eu faço parte daquela humanidade. Então nós temos que começar a pensar nessas transformações que são pequenas comparada com todo o contexto, mas que são muito grandes dentro de nós, já que nós estamos estagnados há muito tempo, modificando quase que aos tropeços pequenas condutas que demoram séculos para se transformar. Mas hoje nós temos então condições de fazermos uma reflexão com esses esclarecimentos que a doutrina nos passa, com aquilo que o cristianismo nos passa, com aquilo que a própria vida vai mostrando, já que todos nós vamos amadurecendo. Cada ano que passa nós vamos ganhando uma experiência nova. E a pergunta é, o que nós vamos fazer com essa experiência? A gente apenas vai criar vocabulários e ideias para continuar destruindo? Ou a gente vai aproveitar esse conteúdo para realmente transformar em algo positivo? Dudu colocou lá em cima ontem, na mesa mediúnica, na psicografia, eu na minha evidência vi na palestra pública 5 árabes vestidos a caráter, espíritos, e quando subimos ao trabalho, só um instantinho, subiu a página aqui, peraí. E quando subimos para o trabalho de psicofonia, de psicografia, 2 deles estavam na sala e deixaram suas mensagens de muita emoção para quem lá ouviu quando lido. Né? Pena que eu não pude trazer para ler para vocês. Mas eles estão vindo muito a casas espíritas no Brasil, porque a vibração daqui eles ainda se integram melhor em nossas vibrações. Mais uma vez aquela história. Nós falamos de espíritos. Esses espíritos, não importa quais são as crenças, eles são motivados por esses valores superiores. Eu posso exercer a minha fé no ambiente que me convém. Mas a força que me move para essas mudanças, para essas ações, vai muito além da crença que eu tenho. Então temos que pensar sempre nisso. Não podemos escolher se o nosso problema está se o nosso país se encontra doente, significa que os habitantes daquele país também estão doentes. E por incrível que pareça, mesmo que eu não tivesse me dado conta disso ainda, eu faço parte desse país. Eu faço parte desses habitantes. Eu contribuo com a minha ação ou com a minha omissão. Eu contribuo com a minha falta de trabalho ou com a minha crítica a quem trabalha. Eu contribuo quando eu violo as legislações mais simples que regem a minha vida em comunidade. Eu destruo quando eu critico a boa vontade do outro. São questões simples, detalhes. Já trouxe para vocês aqui algumas situações na fila de um banco, atrás de um balcão de uma loja, dirigindo seu carro na rua, consumindo um tipo de produto, dando a sua opinião. A gente acha que o que destrói a humanidade são as guerras. Não, as guerras nada mais são do que a explosão de tudo aquilo que a gente guarda dentro de nós. Se eu não modificar isso, as guerras vão continuar acontecendo. Aqueles mesmos indivíduos que não se toleram, que não se aceitam, a intolerância é o limite máximo em que tudo começa a aflorar. Mas quando ela não aflora, não significa que ela não exista. Eu continuo não gostando, eu continuo criticando. Só que quando eu vou somando, a gente já viu criança. Criança, quando se junta com outra criança, a gente sabe o que acontece. Se elas são mais agitadas, elas são capazes de derrubar uma casa, né? Porque elas querem pular, elas querem brincar, mas uma criança sozinha ela fica comportada. Nós somos assim. Quando a minha ideia crítica ela é isolada, eu guardo comigo. Quando eu encontro alguém para dividir a minha crítica, aí a gente começa a fazer fofocas, começa a falar mal,
Quando eu vou juntando com outro, de repente nós estamos empunhando armas e jogando bomba na cabeça dos outros. Mas tudo isso começa com aquilo que tinha dentro de mim. Um exército é formado com soldados. Um soldado que não se alista não tem exército. Então essa visão da humanidade real é expressada aqui, só para a gente poder analisar. O texto que Emmanuel traz para nós é exatamente isso. Ele diz assim, vou ler para vocês agora o texto, né, senão a gente acaba não lendo de novo. Aliás, essa semana a gente ia ler da semana passada, mas a gente viajou tanto que acabou não dando tempo, né? Então está aqui, a humanidade real. É uma passagem do livro de João, capítulo 19, versículo 5. É aquela passagem bem clássica, quando Pilatos disse, eis o homem, quando Jesus se encontrava preso. E aí Emmanuel diz o seguinte para nós, apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, esqueceu a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para soerguer-lhes a esperança. Mas exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma, eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente, eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Então essa humanidade que nós temos hoje, a humanidade terrestre encarnada, nada mais é do que o conjunto de espíritos que estão tentando encontrar a felicidade onde ela não existe. Mas a gente vai tentando então encontrar métodos, formas para viver esses momentos de prazer que nós temos aqui durante a nossa existência. Mas a humanidade verdadeira, até mesmo no dicionário, nós temos assim uma definição bastante interessante, que ela traz duas respostas diferentes. Diz inicialmente que a humanidade, deixa eu pegar rapidamente aqui, tinha até esquecido que tinha separado esse material. Humanidade, conjunto de características específicas à natureza humana. Então temos uma análise biológica, uma análise fria do significado de humanidade. Mas também nós temos um outro significado, agora mais poético. Humanidade significa sentimento de bondade, benevolência em relação aos semelhantes, ou de compaixão, piedade em relação aos desfavorecidos. Então o sentimento de humanidade para nós, ele se expressa da forma mais elevada, da forma mais pura. Mas nós só vamos encontrar essa humanidade real se nós nos elevarmos espiritualmente para isso. Fazemos parte dessa coletividade que não se encontra apenas restrita aqui no mundo físico. É uma humanidade que abrange todas as inteligências, todos os seres que pensam, que estão vivos, que trabalham, que constroem. Então nós temos que pensar no nosso papel hoje. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos dando de contribuição para fazer com que a humanidade, perdoe-me pela redundância, fazendo com que a humanidade se torne mais humana. É através da nossa contribuição individual. O meu país pode não ser o melhor, mas eu individualmente vou fazer com que ele seja melhor tanto quanto possível. O egoísmo, Luiz, como é passado pelos espíritos para nós, ele é uma das grandes chagas. O egoísmo nada mais é do que nós pensarmos individualmente. Eu só penso em mim. Penso em mim e nos interesses que me envolvem com as pessoas que estão próximas. Só que nós temos um planeta
com mais de 7 bilhões de pessoas, cada uma pensando do seu próprio jeito. Como é que nós conseguiremos mudar alguma coisa se cada um está puxando os benefícios para o seu próprio lado? Primeiro, nacionalmente, eu quero que o meu país seja melhor. Então eu não tenho nenhum problema com os outros países, eu só quero que o meu seja melhor. Só que dentro do meu país eu tenho o meu estado, eu quero que o meu estado seja melhor. Dentro do meu estado eu quero que a minha cidade seja melhor. Eu não me importo com as outras. Dentro da minha cidade eu quero que a minha família seja melhor. Só que dentro da minha família eu quero que eu seja melhor. Então nós vemos que em todas as esferas nós sempre estamos brigando para que o melhor nos beneficie individualmente. Na época em que esses ensinamentos chegaram para nós, Jesus falava sobre um amor universal. Um amor que não tinha pátria, um amor que não tinha fronteiras, um amor que não tinha laços consanguíneos. Era simplesmente um amor que se estendia para todos os lados, a quem quer que fosse. Essa para nós é a melhor referência. Tudo que nós fizermos, pensemos sempre no bem que aquilo pode provocar a quem quer que se aproxime, a quem quer que seja. Todo o trabalho que nós fizermos, pensemos que esse trabalho vai beneficiar qualquer pessoa que dele precisar. Qualquer opinião que nós emitirmos, sempre é a opinião que vai levar para as pessoas a paz, a harmonia, a tranquilidade. Qualquer tipo de opinião, qualquer tipo de ideia que nós lançarmos, visando perturbar mais aquilo que está perturbado, com certeza nos coloca numa condição muito mais subhumana do que nós imaginamos. E os animais não têm nada a ver com isso. Aqueles pensamentos também, quanto mais eu conheço o homem, mais eu amo os animais. Ama nada, vou te colocar na selva africana para você ver se você ama animal. Nós estamos falando de inteligências, de pessoas, de escolhas, livre-arbítrio. Temos que amadurecer nesse sentido. Porque é muito fácil nós lançarmos frases de efeito para expressarmos a nossa revolta. Mas é muito difícil nós lançarmos uma ação para transformar aquilo que está errado. E é nisso que nós temos que pensar. E é essa a humanidade real que nós desejamos e precisamos alcançar. Mas ela começa primeiro dentro de nós. Não importa a minha casa, não importa o centro espírita, não importa o meu trabalho, não importa. De imediato o que importa sou eu. Eu tenho que promover essa mudança. E a partir dessa minha mudança eu terei condições de começar a promover mudanças no círculo onde eu me encontro. O outro está errado? Sim, ele está errado. Mas qual é a dimensão do meu próprio erro? Aí sim eu começo a transformar tudo. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Situações importantes para a gente avaliar. Cada vez que nós olharmos um programa na televisão, cada vez que nós sairmos e ouvirmos alguma coisa que acontece na rua do nosso lado, nós temos que pensar o que eu estou fazendo para que aquela situação que eu estou vendo que está errada se modifique. Mas eu não posso fazer nada. Posso não fazer nada com aquilo, mas eu posso fazer um monte de coisa em outras coisas. É sempre ativo, sempre produzindo, sempre transformando. Só assim que a gente consegue fazer com que o mundo se transforme melhor. E aí, se por acaso eu não conseguir mudar muita coisa, mas eu conseguir me transformar, nós vamos chegar no mundo espiritual como espíritos bem-sucedidos. Infelizmente, não fortes o suficiente para promover grandes mudanças, mas colaborando com outros grupos para que essa mudança aconteça. E aí sim nós vamos chegar no mundo espiritual como espíritos bem-sucedidos. Porque nós fizemos o melhor que nós podíamos fazer. Fechando por aqui então, meus amigos.